Para falar do que é vetor, nós temos que saber que as grandezas se dividem em dois tipos. Uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Por exemplo, aqui nesse gráfico que está se mexendo, nós temos duas grandezas vetoriais se mexendo. O B e o E. O B, com aquela, né? O B é o campo magnético. Então, se é um campo, né, magnético, ele é um vetor. E o campo elétrico é outro vetor. Então, e esses dois fenômenos estão relacionados com as ondas eletromagnéticas, né, que permitem que possa fazer essa comunicação. Então, mas o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial? São duas coisas diferentes. Então, nós vamos pensar agora, o que é uma grandeza escalar? Vamos olhar na nossa volta. O que é uma grandeza que é definida por um número? O tempo é uma grandeza escalar, a massa é uma grandeza escalar, a temperatura é uma grandeza escalar, a área, o volume, tudo é grandeza escalar. Um número basta. Mas uma grandeza vetorial, ela vai depender da direção e do sentido. Por exemplo, o peso. Peso e massa são duas coisas tão diferentes que uma, caso a massa, só depende de um número, mas o peso não. Não adianta você dizer que o peso é de, sei lá, 1000 newtons. Né? Você está dizendo a magnitude do peso. Né? Claro que a gente sabe que o peso aponta para baixo, né? Mas é uma força. Então, força depende da direção e do sentido. Né? Deslocamento é um vetor, força é um vetor, velocidade é um vetor, né? Campo elétrico é outro vetor, campo magnético é outro vetor. Então, na física, ela está cheia de exemplos de vetor, de campos de vetores, tá? Que são importantes e das quais vocês, como engenheiros, precisam saber, entender essa linguagem, porque vocês vão trabalhar com campos elétricos, campos magnéticos, campos gravitacionais, né? O engenheiro civil tem que dominar bem um campo gravitacional, porque senão o prédio dele cai, né? Tem que entender bem essa linguagem dos vetores para poder fazer as pontinhas estruturais, certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui nessa primeira live. Tá? Voltaremos em 20 minutinhos. Qualquer coisa, entre em contato, mas tomem uma aguinha, aproveitem o recreio, né? Que voltaremos às 8h20. Então, o que eu posso dizer inicialmente para vocês? Vetor é um segmento de reta. Uma flechinha, falando de forma bem chula, é uma flechinha. Tá? É um segmento de reta orientada. Então, vetor é um segmento de reta orientada. Então, o que é essa orientação? Ela é dada pelo sentido, pela direção, e também o vetor é caracterizado pelo módulo, ou magnitude dele, ou o tamanho dele. Né? Então, se imagina a força como um segmento de reta orientado que tem um tamanho. Esse tamanho é diretamente relacionado à magnitude. Então, se eu tenho um peso de 1000 newtons, né, eu vou ter uma reta correspondente a 1000 newtons. Né? Eu vou representar esse peso por uma reta de 1000 newtons. Vai equivaler a isso. Né? Enfim. Então, o vetor é caracterizado por um módulo, por uma direção e por um sentido. Isso aí é um jingle. Né? De tanto que se repete. Né? Vetor, caracterizado por módulo, direção e sentido. Você sempre vai buscar o módulo, qual a direção e o sentido. Mas o que é cada uma das coisas? Né? Então, a gente já viu que o vetor
é um segmento de reta. É um pedaço de uma reta que tem um começo e tem um fim. O vetor sempre tem começo e sempre tem fim. Tá? Ele, então, tem um ponto inicial e tem um ponto final. E esse ponto final e esse ponto inicial vão indicar, daqui a pouco eu vou falar dele, vão indicar para nós o sentido. Mas vamos lá. Vamos ver cada uma dessas coisas, né? Cada uma dessas características separadamente. Direção. Direção de um vetor. O que é a direção de um vetor? A direção de um vetor corresponde à reta que contém o segmento. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reta, tracejada é uma reta. Uma reta vai de menos infinito a mais infinito, né? Ou seja, vai do nada para o nada. E eu vou pegar um pedaço dessa reta, que eu vou chamar de vetor. Ou seja, vai ter um começo e vai ter um fim. A reta que contém esse vetor é a minha direção. Então, qualquer reta, ou seja, eu posso tirar segmentos, e segmentos são vetores. Tá? Então, uma característica bem importante disso é que vetores paralelos, né, possuem a mesma direção. Então, vetores que são paralelos, eles possuem a mesma direção porque eles vão estar contidos em retas paralelas. Tá? Então, a direção é caracterizada pela reta que contém o vetor. O que é o sentido? O sentido do vetor é o ponto inicial do ponto final. Eu só posso comparar sentido, dizer dois vetores possuem o mesmo sentido, se eles tiverem a mesma direção. Né? Eles têm a mesma direção, então eu posso comparar o sentido. Se eles não têm a mesma direção, o sentido é só do ponto inicial ao ponto final. Ele começa em A e termina em B. Ou ele começa em P1 e termina em P2. Isso é o sentido. Sentido é onde começa e onde termina. Tá? Então, dois vetores têm o mesmo sentido se eles primeiro têm a mesma direção. Tá? E se a ponta da flechinha está indo no mesmo lugar. Tá? Então, aquela ideia, vetores de mesmo vetor, o sentido é relacionado ao início e ao fim. E um vetor oposto, a gente já vai falar de vetores opostos, quando a gente falar de subtração de vetor, ele é o contrário, né? Ou seja, o ponto, eu troco o ponto inicial pelo ponto final. Aqui está meu ponto inicial e aqui está meu ponto final, por exemplo, aqui. Ou seja, ele sai de P1 e vai para P2. Mas eu posso pegar o vetor oposto, né? Ou seja, ele tem a mesma direção, mas ele está no sentido oposto. Ou seja, ele aponta para outro sentido, certo? Então, vetores opostos, eles têm a mesma direção, só que eles trocam o ponto inicial do ponto final. Ou seja, um vetor aponta para cima, por exemplo, e o outro vetor aponta para baixo. Eles são paralelos, né? Eles têm que ser paralelos, ou seja, indica que eles têm mesma direção, porém, sentido oposto. Isso só faz sentido se eles têm mesma direção. Eu já falei disso, né? Se eles não têm mesma direção, não existe vetor oposto. O sentido se resume apenas aonde começa e onde termina. Por fim, vem o módulo. O módulo é a quantificação do tamanho do vetor. Né? Então, o módulo corresponde à quantificação. Qual o tamanho dele? É a distância entre P1 e P2, por exemplo. Então, o módulo é distância entre o ponto inicial e o ponto final. Tá? Sinônimos para módulo é magnitude e norma. Certo? Então, vocês podem encontrar em alguns livros que está falando de norma.
Alguns livros vão chamar de magnitude. Calcule a magnitude da força. Né? Ou o módulo. Tudo é a mesma coisa. Distância entre o ponto final e o ponto inicial. Isso é módulo. Certo? Nós vamos retomar isso. Né? Isso sempre vai estar repassando. Né? Essas três definições sempre vão estar surgindo agora. Nas próximas aulas vai aparecer. Formas de calcular módulo, nós vamos falar disso hoje. Tá? Na aula que vem vai aparecer bastante, nós sempre vamos estar retomando isso. Na aula de hoje, a ideia é um tratamento geométrico do vetor. Então, a geometria... Hoje não tem geometria analítica. É um tratamento geométrico. Eu estou olhando para o vetor como ele é. Semana que vem, eu vou olhar para o vetor dentro da geometria analítica. Ou seja, eu vou começar... Quando eu coloco geometria analítica, eu vou colocar um plano cartesiano e vou avaliar e vou começar a analisar o vetor dentro desse plano cartesiano. Então, ele vem para a geometria analítica. Aqui não tem plano cartesiano, simplesmente geometria pura e bruta. Bom, então tá. E aí tem algumas considerações que são importantes. Dois vetores são iguais se possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E aí tem que valer as três, não pode valer uma. Ah, tem mesmo módulo. Não. São iguais se tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tem que ter os três iguais. Se um dos três falha, não. Dois vetores são ditos paralelos se eles têm a mesma direção. Isso a gente já falou anteriormente, quando eu falei de direção. E um vetor oposto a V, e aí tem uma outra coisa que é importante eu destacar aqui, que é a notação. Eu não falei de notação, já vou falar disso. O vetor ele é sempre denotado pela variável com uma flechinha. Ah, então eu posso ter dois flechinhas. Não, isso aqui não é vetor. Porque o vetor não é número. Não existe um número para caracterizar um vetor. Não caracteriza grandezas que são caracterizadas por número, são escalares. Vetor não é número. Então, eu vou caracterizar sempre um vetor por uma letra com uma flechinha em cima. Sempre. Pode acontecer de livros que caracterizam vetores por letras em negrito. Certo? Letras em negrito num livro, você está lendo, tá lá num livro, e aí do nada aparece uma letra em negrito. Aquela letra em negrito corresponde a um vetor. Certo? Então, sei lá, aqui é um livro de mecânica dos fluidos. Né? Então, quando eu olho aqui, ó, tem o U. Esse U aqui é um vetor. Esse R é um vetor. Né? Quem está fazendo cálculo 2 está vendo que aparece uma derivada parcial aqui. Né? Ó, mais vetor. Ó. Então, a linguagem... E aqui ele não está trazendo a flechinha. Ele está colocando em negrito. Ó. De novo. Ó. Ele apareceu com uma letra A maiúsculo. Então, isso aqui é um livro de mecânica dos fluidos tradicional. E você vê que ele aparece várias vezes as letras em negrito. Ou seja, ele está trazendo variáveis vetoriais. Certo? Bom, na disciplina, né, nós vamos tratar disso como a flechinha. Tá? V flechinha. Bom, então aqui de novo ele falando do vetor oposto, né? Ou seja, eu vou indicar um vetor oposto. Se eu quero vetor oposto ao V, eu vou ter menos V. Mas vamos já falar disso em termos práticos. Mas antes vamos fazer um exercício. Né? Um exercício bem legal. Eu dei uma figurinha.
cheia de letras, cheia de vértices, cheia de... Né? Cada letra corresponde a um vértice. E vamos, então, avaliar em verdadeiro e falso. Então, parece bastante por aí. Eu gosto de fazer esse tipo de exercício. Não é eu que gosto, né? Os livros todos por aí que eu consulto aparecem esse tipo de coisa. Então, por exemplo, os vetores EH. O que ele está falando? EH. O vetor que começa em E e termina em H. Então, o vetor EH, ele começa em E, termina em H. Está aqui. E o vetor GF. Ele começa em G e termina em F. O meu vetor GF. Então, está aqui os meus dois vetores. Ele começa em G, termina em F. Tem mesma direção e sentido. É verdadeiro ou falso? Bom, é verdade que eles têm mesma direção. Porque como eu sei que isso aqui é um losango, está dentro de uma estrutura bem comportadinha, dá para ver que o segmento EH e FG, ou GF, são paralelos. Então, eles possuem a mesma direção, porque são dois segmentos paralelos. Porém, então isso aqui é verdadeiro. Só que aqui eu tenho um E. Conectei eles. E. Mesmo sentido. Tem mesmo sentido? Ora, eles têm a mesma direção. Mas, se eu colocar um em cima do outro, eu vou ter um sentido para baixo e um sentido para cima. Então, os sentidos são opostos. Então, isso aqui é falso. Né? O que a gente sabe lá da lógica? Se eu tenho um verdadeiro e um falso, o resultado disso é falso, né? Então, um é verdadeiro e o outro é falso. Então, isso aqui é falso. Né? Os vetores EH e FG têm mesma direção e mesmo sentido. Não é falso. Né? Ou seja, eles não têm as duas coisas ao mesmo tempo. Eles só têm uma coisa. Agora, vamos olhar para a outra situação. O EH, onde é que está o vetor EH? O vetor EH, continua aqui. E o vetor GF, o que eles têm igual? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo para mim que o EH e o GF têm mesmo comprimento. Ou seja, o módulo deles é igual. É verdade isso? É verdade. Eles têm o mesmo comprimento. Eles têm o mesmo tamanho. Então, é verdade que os dois vetores têm o mesmo módulo. Ou seja, eles têm o mesmo módulo. Agora, eu vou pegar o HG. O vetor que sai de H vem até G. Então, ele saiu de H e veio até G. O vetor HG. E o meu vetor EF? Ele saiu de E e veio parar em F. Então, o HG e o EF. O que acontece? Se eu colocar o EF aqui, colocar o HG em cima, eles vão ser exatamente iguais. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, eles são paralelos. Eles têm o mesmo sentido. E, além disso, eles têm o mesmo módulo. Então, eles têm a mesma direção. Então, o HG e o EF, eles têm mesma direção,
sentido e tamanho. Ou seja, se eu botar um em cima do outro, as flechinhas vão, inclusive, casar. Então, mesma direção e mesmo sentido. E mesmo modo. Aquilo que eu dizia antes, o vetor ele tem que ter as três coisas ao mesmo tempo. Agora, o vetor EH, né? Bom e velho EH, e o GH, então, e o GH, o vetor aqui. Então, esse daqui era verdadeiro. Tem mesma direção. Falso. Então, o EH e o GH não têm mesma direção. É direção qualquer, né? Ou seja, as retas que contêm eles, inclusive, são concorrentes, ou seja, elas se cruzam. Tá? Então, sem chance. O vetor FE. Onde é que está o F? O F está ali embaixo. O vetor FE. Você sai de F para E. Então, se ele sai de F para E, EGH, aqui, GH, eles têm mesmo sentido. Ou seja, mesma direção eles têm. Ou seja, para ter mesmo sentido, eles têm mesma direção. Por quê? Opa. Pulei aqui uma. Eles têm mesma direção, porque são paralelos, né? São paralelos. Tá? Então, eu posso comparar o sentido. Tem o mesmo sentido? Tem, né? Porque as flechinhas estão apontando para o mesmo lugar. Então, isso aqui é verdadeiro. E, por fim, ele vai perguntar sobre o DCAF. Então, se eu pegar o DC, sai de D até C. Então, saiu o vetor que saiu de D até C. E eu vou pegar o AF. Então, o A até o F. São iguais? Será que os dois vetores são iguais? Vamos lá. Tem mesma direção. Ou seja, eles são dois vetores paralelos, então tem a mesma direção. Tem mesmo sentido. Tem mesma direção, tem mesmo sentido, porém, não tem o mesmo tamanho. Né? Ou seja, são vetores com tamanhos bem diferentes. Um é um vetorzão, o outro é um vetorzinho. Né? Então, eles não têm mesmo módulo. Certo? Então, isso aqui é falso. Para serem iguais, eles têm que ter mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Eles só têm mesma direção, mesmo sentido, mas não têm o mesmo módulo. Certo? Então, aqui uma explanaçãozinha rápida, né? Sobre essas propriedades, essas características dos vetores. Bom, o que nós fazemos com os vetores, né? O que os físicos fizeram com os vetores? Eles somaram vetores, eles subtraíram vetores, eles multiplicaram vetores. E tudo isso é uma interpretação física. O mais legal disso é isso.